Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. E hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema extremamente relevante, importante para as pessoas que têm doenças autoimunes. São milhões de pessoas do mundo todo que sofrem com esse problema. E recentemente nós tivemos até um prêmio Nobel de Medicina que traz aí novas esperanças a esses pacientes em relação ao futuro. E para que a gente possa ter uma conversa neste nível, nós chamamos aqui o especialista Dr. Luiz Sérgio Guedes Barbosa, um amigo que já tem mais de 30 anos, né, Guedes, de relacionamento. E um profissional extremamente competente, reconhecido, que tem não só um trabalho muito relevante junto aos seus pacientes no consultório, como também tem trabalhos relacionados com grupos de pacientes de orientação que vão além do atendimento do consultório. Então, Dr. Guedes, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje. Puxa, sério, é um prazer voltar aqui e falar com você, né? Estar nesse ambiente aqui gostoso e podendo colocar informações, né, para aquelas pessoas que têm um desafio, né? Mas não é uma sentença, né? O desafio de serem portadores de uma doença autoimune. E muitas novidades, né? Com o prêmio Nobel, mas vamos devagar. Ótimo, ótimo. Muito bom. Então, muita gente não sabe bem o que é uma doença autoimune. E às vezes conhece o nome de uma doença, né, mas não sabe o que é o autoimune. Então, eu queria pedir para começar explicando para as pessoas, né, trazendo mais clareza para esse tema e o quanto existe de doenças que são caracterizadas como autoimunes. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que nosso corpo existe em vários sistemas. O sistema cardíaco, por exemplo, o sistema digestivo, o sistema ocular, né, o renal, e nós temos um sistema imunológico, que é o sistema imune, também denominado. Qual a função do sistema imune? É nos proteger. Nós estamos num ambiente cada vez mais inóspito, né? Muitos micro-organismos, bactérias, fungos, ações de poluentes, agrotóxicos, e o sistema imune tem uma missão, nos proteger. Mas às vezes ele, por algum defeito genético principalmente, ele falha nessa missão e começa a nos trair, ele começa a nos atacar. E aí se configura o conceito da autoimunidade, ou seja, aquele sistema que estaria para nos proteger acaba nos atacando. E esse ataque pode ser a qualquer órgão, célula, tecido. Vou dar um exemplo simples. Se o ataque for para a tireoide e houver dano no tecido tiroidiano, se configura o hipotiroidismo, que é uma doença autoimune. Então, existem várias doenças, mais de 130 doenças catalogadas como doenças autoimunes. As que a gente trata mais são as doenças autoimunes reumáticas, principalmente o lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia, Sjögren. Mas uma coisa que eu queria logo tranquilizar, não é culpa da pessoa, entende? Às vezes existe esse sentimento de que ela ataca os tecidos dela. Não, isso é um erro genético, você não tem como controlar. E muitas novidades estão acontecendo agora, com muitas pesquisas, mas esse é o conceito, sério. E isso aí a gente podia dizer assim, é o equivalente a um exército que existe ali para defender a segurança, nossos seguranças. Né? E que eventualmente começa a atacar os próprios patriotas. Né? Exatamente. E dentro dessa experiência e com essa observação sua em relação ao paciente não se sentir culpado por isso, né? Eu vejo que tem um elemento importante da pessoa se perceber e buscar uma harmonia interior, uma forma de vida mais leve a partir do momento que tem um diagnóstico dessa forma, porque, como foi dito, é algo que vai acompanhar a pessoa durante um bom tempo e que ela vai ter que aprender a lidar com isso, né? Quais são, assim, as orientações? Vamos pegar um paciente, por exemplo, com lúpus, né? Para que esse paciente possa adequar a sua rotina, adequar o seu modo de viver
para conviver melhor com o problema diagnosticado? Célio, você toca num ponto fundamental, que é o planejamento do tratamento de uma pessoa que tem uma doença autoimune. Primeira coisa prática, não é só remédio. Então, os remédios são muito importantes na hora certa, na dose certa, e tem que sair fora também no momento exato, né? E os remédios fazem parte. Mas existem as atitudes, né? As atitudes que também são tão importantes quanto os remédios. Vou dar um exemplo. Uma dieta saudável. Então, às vezes a gente coloca a necessidade, o paciente não incorpora isso porque ele não percebe a importância da dieta hoje em dia. Uma dieta saudável, com alimentos não processados. São vários conceitos que ele tem que buscar para se convencer e aderir à dieta. O que são probióticos, prebióticos, fibras? Por que ele tem que fazer isso? Porque no intestino nosso existe um equilíbrio entre populações de bactérias, né? Uhum. Teoricamente, bactérias boas e bactérias más, aquelas que, se tiverem predominando, vão desequilibrar o sistema imune. Então, do mesmo modo que ele toma remédio, ele tem que comer qualitativamente bem, de modo que ele equilibre o sistema imune do intestino, que é vital nesse balanço. E aí, com isso, a autoimunidade ela se afasta, ela se arrefece, né? E, consequentemente, o equilíbrio imunológico se mantém, que é o objetivo de todo o tratamento. Sair da instabilidade e ir para o equilíbrio. E na clínica eu acredito que tenha muito a percepção de que um estado de alteração, de estresse, um impacto emocional e tudo mais, isso desestabiliza a pessoa e acaba gerando uma crise. É isso que se percebe? Você tocou num outro grande gatilho. Então, a gente categoriza várias situações que são os gatilhos de ativação. Comida processada, dieta inadequada, estresse. Estresse, ele desequilibra o sistema imune por vários motivos, que é complexo agora conversar, né? É a falta do exercício físico, a falta do equilíbrio do peso, o sobrepeso hoje em dia, né? O sono de má qualidade. E hoje em dia a gente enfrenta uma situação que são as viroses, cada vez mais frequentes devido à superpopulação, pessoas muito próximas, né? Eu sempre falo, por exemplo, há 40 anos atrás, um quadro gripal chegava na cidade, um vírus, ele acometia 1.000 pessoas. Hoje em dia você vê um vírus novo num conglomerado superpopulacional, de repente, em uma semana tem 3 milhões de pessoas infectadas. É impressionante, né? A Covid que demonstrou isso claramente, né? Mas é um grande estímulo do sistema imune. Então, viroses que a gente não consegue controlar e esses fatores, principalmente o sol, a exposição solar, e como eu tinha falando, hoje o meio ambiente está cada vez mais inóspito, né? A camada de ozônio acabando, a Terra sendo invadida por luz solar ultravioleta, que é um tremendo gatilho de ativação, poluição, gases tóxicos, ou seja, o ambiente não está cada vez, aliás, está cada vez mais não comprometedor, propício, comprometedor. Por isso que as estatísticas mostram que as doenças autoimunes e o próprio câncer são duas situações que estão ganhando a prevalência hoje em dia. E isso nos traz, assim, diante de um desafio que não é só do indivíduo, né? É um desafio global. Eu gosto de dizer que sustentabilidade é uma coisa que começa com o indivíduo. Todos. Quer dizer, para que eu, digamos, tenha um diagnóstico como esse de autoimune, eu tenho que entender quais são todos esses gatilhos, né, que foram muito bem explanados aqui, e me preparar para evitar ou para lidar da melhor forma possível, né, com esses gatilhos. Agora, eu também posso me envolver com questões que são maiores, né? Que a gente está falando de sustentabilidade já num nível global. Quer dizer, essa é uma temática que daqui uns dias vai ter até uma cópia aqui no Brasil. E eu vejo, antes mesmo do evento começar, que já existe assim um temor de que ela não vai produzir resultado nenhum. Só político. Né? Como não tem produzido ao longo do tempo, né? Porque a economia, me parece que ela ultrapassa todos os limites. Fala assim, não, para
em prol do econômico, o meio ambiente acaba não sendo. Eu diria os interesses econômicos, né? Não a economia, né? Exato. Os interesses espúrios, etc., e para hegemonias, e eles são mais prevalentes do que a necessidade da população. Mas a conta está chegando, não tem saída, a conta está chegando e vai ser muito alta. Tu quer dizer assim, tem alguma sintomatologia específica, né, no caso da sua especialidade, que a pessoa às vezes está sofrendo com aquilo durante algum tempo e ela poderia estar procurando a informação mais adequada, o profissional mais adequado para tratar? O que tem que dar para compartilhar? O grande desafio, a gente tem que entender o seguinte: a doença autoimune é o resultado de um processo inflamatório crônico que resulta do desequilíbrio imunológico. Então, hoje, o foco do tratamento, antes de chegar na tua resposta, é a situação de uma inflamação crônica. Então, essa inflamação crônica, ela chega aos poucos. E quais são os sintomas de inflamação chegando? Fadiga, falta de ânimo, uma febre baixa, que ela vai chegando tudo aos poucos, né? Um apetite que cai, de repente um emagrecimento. E aí vão começar as queixas mais precisas, por exemplo, uma dor na junta, mas não é uma dor isolada, tem um conjunto de fatos. E para o médico é muito difícil o diagnóstico. Existe uma estatística muito interessante, né, e também desafiadora. Em média, para se chegar a um diagnóstico de uma doença autoimune, a pessoa faz 6 a 8 consultas. Isso é uma estatística da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque os sintomas são inespecíficos, ou seja, febre você pode pensar em várias causas, mas a principal causa que se pensa, né? Puxa, eu estou com febre, você está com infecção, está com virose. E aí, pouco a pouco, você trata a infecção suposta e não melhora. Aí vem uma fadiga, aí uma dor na junta, sofre, chega a pele. A pele nas doenças autoimunes é muito sensível. Começam a surgir lesões. Então, é um conjunto que vai se firmando e fechando o diagnóstico, mas demora. E veja, né, complementando essa questão, né, a dificuldade já existe para o próprio conjunto de médicos que acessam o paciente, que buscam tratar aquela queixa principal no momento. Mas no Brasil a gente tem uma característica assim, extremamente preocupante até, e que envolve a minha área, que é de farmácia, né, que é a automedicação. E pior ainda, né, alguns exemplos que a gente tem percebido, pessoas que vendem hoje produtos na internet e às vezes até em canais de rádio, de televisão, falando assim, olha, isso aqui é um produto sensacional para reumatismo, produto para chikungunya, recentemente tinha um aí vendendo a rodo, e quando a gente vai atrás daquilo... O que tem lá dentro? Exatamente, o que tem lá dentro, um corticoide na maioria das vezes. Eu gostaria que se fizesse assim até um alerta mesmo para as pessoas, porque esse é um problema muito sério. Quer dizer, lugar de comprar o medicamento não é na internet, não é na farmácia. E qualquer produto que tenha uma alegação terapêutica nesse sentido, ele precisa de uma orientação técnica, né? O médico, no mínimo, procura um farmacêutico para entender aquilo, né? Para evitar danos muito piores, né? É uma situação criminosa, mas que infelizmente existe no Brasil. Então, eu tenho um fato assim até folclórico, triste, né? Que antigamente, por exemplo, eu tenho as pessoas que vendem remédios naturais, né? Os raizeiros, existem. Eu não sou nada contra, porque todos os remédios vêm da natureza. Só que tinha um raizeiro que tinha uma clientela fantástica. E ele dava raízes, plantas seculares, espetaculares, e todo mundo melhorava assim no primeiro momento, dores, febre, ânimo. E aí foi descoberto que ele colocava toneladas de corticoide lá dentro. Então, e aí, por quê? Porque, veja bem, o portador de doença autoimune, ele tem um processo inflamatório crônico. E como é que se enfrenta com remédios o processo inflamatório? Anti-inflamatórios, corticoides, e mais recentemente imunossupressores, terapia biológica, todos são anti-inflamatórios.
Mas um dos mais atuantes e mais rápidos, que é o corticoide, são os remédios que têm mais efeitos colaterais. Então, o corticoide tem que ser usado de uma maneira muito estratégica, na hora certa, como eu falo. Ele pode ser um tremendo herói, mas pode ser um vilão, um carrasco, brutal. Porque ele envolve, por exemplo, você tem uma pessoa que está com um quadro de dor, um quadro de febre, ela é diabética, a pessoa não quer saber, ela é hipertensa, não quer saber. Dá um remédio concentrado de corticoide, tira a febre, tira a dor, mas aí o diabetes descompensa. É muito complicado, mas você tocou num ponto-chave, né, que é a cultura, né? A venda de medicação sem controle é complicado, né? É desafiador. Mas fica aí o alerta, né? Você que está assistindo, a não consumir medicamento, não comprar produto que tenha essa alegação milagrosa. Foi a palavrinha que eu sempre reporto a isso assim, foi como tirar com a mão. Toda vez que você escuta alguma coisa assim, foi como tirar com a mão, desconfie, tá? Por trás pode ter alguma coisa que vai te prejudicar muito, né? Agora, voltando a falar dos pacientes, né, com autoimunes, você falou que não é só a questão do medicamento, que tem uma série de outros elementos. E tratar isso de uma maneira individualizada é mais complexo quando eu consigo conversar com outra pessoa que já vivencia, que tem uma experiência, que eu aprendo como que ela está lidando e tudo mais, isso contribui muito, né? E a sua experiência nesse sentido, ela já vem aí de longa data, né? Então, o portador, ele quando chega o diagnóstico, é o momento mais terrível para ele. E ele fica sozinho, ele vai procurar informações, né? Puxa, a doença não tem cura, vou tomar remédio a vida inteira, as jovens não vão poder ter filhos, ou seja, vem uma série de mitos, né? E aí, nesse momento, os entes mais próximos é que precisam dar apoio. E no segundo momento, quando ela começa a se reequilibrar, ela precisa saber que outras pessoas têm o desafio dela, mas não foram sentenciados pelo desafio. Eles se enfrentaram, eles se juntaram, eles trocam informações, trocam apoio, e aí que surgiram os grupos de apoio. Isso é uma coisa que no Brasil são vários grupos de apoio ao doente reumático, Porto Alegre, São Paulo, Nordeste. E nesses grupos as pessoas encontram informações mais corretas cientificamente, trocam experiências e tem aquilo que a própria medicina não pode dar, né? A medicina vai dar um bom remédio, uma boa orientação, mas o aconchego, o acolhimento, pessoas que têm a mesma dificuldade estão enfrentando, como é que você enfrentou, é uma outra face do tratamento, né? O tratamento do abraço, do aconchego, do acolhimento. Isso é importantíssimo. Maravilha, esse é um trabalho que, assim, é além do consultório, né? E que tem um efeito tão importante quanto, né? Porque a pessoa precisa aprender a lidar com isso, né? Então, maravilha. Mas vamos falar um pouquinho da nossa descoberta mais recente aí, né? O que gerou o Prêmio Nobel de Medicina, que saiu agora dia 6 de outubro, Isso, né? Exatamente. E isso traz muitas esperanças, né, para os pacientes autoimunes, né? Conta pra gente um pouquinho aí do que foi essa descoberta. O modelo atual, só para entender, o modelo atual de tratamento é o controle do processo inflamatório crônico, que é o resultado do desbalanço autoimune. Então, nós estamos tratando das consequências, né? O desbalanço provoca inflamação e todas essas medidas, remédios, dieta, anti-estresse, um bom sono, tudo isso é anti-inflamatório. Tá. O que se descobriu recentemente? 3 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel e eles descobriram que um gene importante, o FOXP3, e umas células do sistema imune, que são as células T reguladoras, que são chamadas células T tregs, eles são fundamentais para equilibrar o sistema imune. Então, eles viram que quando o gene não está atuando corretamente, ou se os linfócitos T não têm a capacidade de responder ao comando,
o sistema imune se desestabiliza e surgem as doenças. É como você, portador, lúpus, artrite. Então, a perspectiva é que o tratamento vai muito mais além de tratar um processo inflamatório. Pode-se vislumbrar a perspectiva de você tentar corrigir o que está levando à autoimunidade. Você vai equilibrar o gene, você vai refortalecer as células T-Treg, e com isso não vai deixar que o processo inflamatório crônico surja. Então você está atacando a raiz do problema e não a consequência. Então, abre uma perspectiva tremenda, né? Mas são coisas que vão chegar, vão ter que ser trabalhadas, pesquisas e uma série de coisas até chegar. Mas é uma luz no meio do túnel, não é do fim do túnel, não, no meio do túnel. Com certeza. É impressionante, né? Como num universo de tantas descobertas, de tanto conhecimento que a gente tem sobre tudo, né? Nós estamos querendo explorar o espaço, explorar o fundo do oceano, explorar, enfim, tantas coisas, mas o conhecimento de si mesmo ainda tem muito a ser desvendado, né? E aí é aquela coisa, quer dizer, como é que o paciente pode lidar com todas essas incertezas, né? Buscando trazer mais equilíbrio, lidando mais com as causas dos problemas do que com os efeitos, né? Como que no dia a dia o senhor percebe, assim, consegue sensibilizar o paciente para essa mudança de modelo mental? Isso só tem uma saída, na minha opinião, seria informação, empoderamento, apoio de familiares, apoio de grupos, uma equipe médica que o acolha na hora certa. Mas o principal ator disso é o empoderamento, levando a um tremendo protagonismo. Ou seja, é o paciente que começa a ter percepção de conversar com o seu médico. Puxa vida, você está me dando um remédio na veia, pode ser o músculo, quais são as opções que eu tenho? E a maioria dos pacientes ainda tem um pouco de receio de confrontar o doutor, né? Então, tem que ter uma parceria, por exemplo. Um fato que a gente observa, às vezes, por exemplo, por receio, o médico pergunta, está tomando remédio? A paciente fala, tô direitinho, tô e tudo. E ela não está melhorando, mas na verdade ela não está tomando. Então qual é a conclusão do médico? Vou aumentar a dose, vou aumentar uma potência. E aí essa abertura com o médico é vital, mas o empoderamento, o conhecimento, através do conhecimento você vai definir aquilo que eu sempre falo. Ter uma doença não é uma sentença, é um desafio. É um desafio que vai acompanhar você pelos dias da vida, mas eu vejo várias pacientes bem equilibradas, controlando o processo autoimune inflamatório, né? Que a gente fala que as doentes estão, então, num período de remissão. Mas entender muito sobre os gatilhos de ativação, né? Um gatilho tende a repetir-se na mesma pessoa, então é muito comum a exposição solar, o estresse, aquilo que nós, infecções, ficar muito atento. E, por exemplo, outra coisa que é importante também é a predisposição genética. Então, se você tem um quadro autoimune, você começa a conversar com seus parentes, passar essa informação, e muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar, fecham-se num casulo e acabam ficando só com seus problemas e não discute com ninguém. Não divide. E às vezes tem uma parente próxima passando pelo mesmo caminho, pela mesma estrada, uma febre, uma queda de cabelo, e se essa informação for captada por elas e repassada ao médico que está atendendo, o diagnóstico não vão ser 6, 8 consultas, vão ser 2, 3, 4. Facilita a vida, né? Informação, empoderamento. Eu quero voltar a esse assunto, mas antes nós vamos chamar um intervalo. Você está aqui assistindo o Biologicast, hoje com o Dr. Luiz Sérgio Guedes Barbosa, reumatologista, e o nosso tema é doenças autoimunes. Até daqui a pouquinho. Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas.
é cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Olá, estamos de volta aqui com o Biologicast, hoje recebendo o Dr. Luiz Sérgio Guedes Barbosa, reumatologista, e está nos dando uma aula, não só sobre doenças autoimunes, sobre como esse processo surge e como a gente pode lidar com isso com mais leveza. E, doutor, então, estava falando que muitos pacientes às vezes omitem uma informação, né, se está usando medicação, não está usando, se está tomando determinado cuidado, se tem uma prática, né? Isso se deve muito ao que? É o medo do paciente tomar uma bronca do médico, a vergonha de não estar conseguindo fazer uma mudança efetiva, mas de fato assim, a pessoa já tem o problema e ela tem que lidar bem com isso, ela tem que enxergar o médico como um parceiro, um aliado, alguém que está ali para somar, né? Como que é lidar com esse no dia a dia? Eu acho que é uma questão cultural, sério, entende? Geralmente o paciente vê o médico num pedestal, entende? Existe uma distância muito grande, não pelos conhecimentos, né? Porque eu não entendo esse tipo de posição. Mas isso é cultural, e isso faz com que vários problemas surjam, né? Então, mas como eu vou falar para o doutor que eu não me dei bem com o remédio dele, ele me deu injeção, puxa, eu detesto injeção, mas será que não teria um comprimido, não teria... Ela não se permite esse diálogo, é impressionante. Mas o profissional também tem que dar essa abertura. Tem que estar junto, né? Porque sempre eu falo, se você se propõe a tratar doenças crônicas, vão ser casórios sem divórcios, né? Eu tenho uma frase, né? Se você não gosta de bêbado, você não pode ser garçom, pô. Não é? Senão é um absurdo, pô. Você vai estar infeliz o tempo todo. Exatamente. Então, mas é complicado, a pessoa tem que ter muita segurança, abertura, o médico tem que ouvir, tem que abrir um pouco um sorriso, um coração, porque senão a relação não se estabelece. Mas tem o perigo também das pessoas, né? E aí ela não fala nada para o médico e vai para casa e fala para a vizinha, fala para o padeiro, fala para professora que ela tem um problema. E o que essas pessoas podem ajudá-la concretamente? E se essas pessoas estiverem em momentos psicologicamente difíceis? Eu já vi várias pacientes, né? Puxa vida, eu fui falar com minha vizinha que eu tinha lúpus, uma ducha, todas as pessoas que têm essa doença faleceram, todas não tiveram filhos, todas perderam os cabelos, todos vão tomar o remédio para a vida inteira. Ou seja, naquele momento que ela precisa de apoio, é só chuva na nuca. Por isso que é importantíssimo, né? Tem uma frase que diz que assim, o segredo, ele vale ouro, né? Então, se você tem algo como um diagnóstico, não é para ficar contando para todo mundo, espalhando para todo mundo, para ter um sentimento de vítima. É algo que você vai contar
de modo estratégico para as pessoas Pouco a que pouco, estão pouco a pouco. próximas, né? As pessoas que vão têm condições de ajudar, de dar esse apoio, de dar um conforto, de se comprometer com o fato, né? Esse é um tema bem delicado, né? Eu mesmo já tive um diagnóstico, né? Que foi até contigo, de uveíte. É verdade. É uma doença autoimune. Pode tá? ser, pode não ser, pode ter. Deu aquele HL, deu o gene positivo. Quer dizer, mas eu, a partir do momento que houve aquilo, quer dizer, disse, bom, deixa eu ver o que eu posso fazer. Fui pesquisar, fui olhar, fui entender como é que é. Disse, olha, eu tive, acho que mais uma crise só depois daquela consulta, e isso já deve ter uns 10 anos, né? Então, tem mais de 5 anos que não teve nenhum fato. Estabilizou. Está super estabilizado. Eu também mudei muitas coisas, muitos hábitos e tudo mais. Hoje eu consigo falar para as pessoas, olha, isso é um problema que não me afeta mais. Né? Tive lá, tenho o gene e tem uma série de cuidados, e eu sempre me lembro, né, quando você falou, olha, tem que se exercitar, não pode parar, tem que cuidar da alimentação. Então, são coisas que foram introjetadas de uma maneira extremamente positiva para a minha vida, que eu pude incorporar isso e perceber o resultado. Quer dizer, então, é uma forma de convivência também com o problema, sem qualquer dano, sem qualquer limitação extrema, mas uma mudança de hábito que foi comprometedora, né? Então, mas aí eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte: isso acontece principalmente no começo, após o diagnóstico. Sim. Então, elas não têm onde buscar informação, elas vão para as redes sociais, para os Googles, e só tem notícia ruim. Uhum. Então, elas vão falar com as pessoas que estão próximas dela. A vizinha, a prima, a sobrinha, a amiga, mas essas pessoas também não entendem do assunto. E tem notícias, é muito ruim, é remédio a vida inteira, vão passar essas informações. Então, quando for procurar, por isso que é importante, talvez, um grupo de apoio, pessoas que têm o mesmo problema, que passaram por isso, para dar essa experiência. E todo mundo se reequilibra. A vida é assim, né? Você tem uma situação difícil, daqui a pouco ou resolve ou se reequilibra, não tem meio termo. Daqui a pouco se ajeita. E a gente observa, por exemplo, um fator da doença autoimune é o acometimento cutâneo. Tem doenças que são lesam muito a pele. No começo é um constrangimento terrível. As pessoas às vezes entram no ônibus e quando ela entra, todo mundo sai do ônibus. Então eu falei, uma ótima oportunidade para você sempre ter um local para sentar, porque está todo mundo em pé, quando você chega, surgem vários locais para você sentar. E aí as pessoas vão chegando, umas que têm mais coragem, perguntam, isso prega? Isso é infeccioso? Mas o que você falaria? Você vai dizer, não, porque eu tenho lúpus cutâneo, discóide disseminado. Você vai ter que suportar, porque as pessoas estão preocupadas se é infectado, se vai passar, se vai... tem possibilidade de elas pegarem. Mas ninguém quer saber como é que ela está se passando, como é que ela está sentindo. Mas isso é a fase inicial. As pessoas que têm doenças por mais de 3, 5 anos, a maioria supera tranquilamente esse estigma. É impressionante a força do ser humano. Que beleza, maravilha, boa notícia aí. É verdade, é verdade. E falando em boa notícia, voltando à descoberta do Prêmio Nobel, o que nós podemos esperar, por exemplo, no desenvolvimento de novos fármacos, terapia gênica, foi identificado o gene, né? Tem uma série de ações aí que podem se desdobrar nesse sentido, né? Isso eu acredito que as indústrias farmacêuticas e tudo mais corrida estão bem empenhadas com isso, né? Então, você descobriu que uma célula é vital e ela começa a funcionar errado. Todo mundo vai querer saber por que ela funciona errado e como reconstituir essa função. Qual é a relação dela com os linfócitos TREG? Como é que você pode identificar linfócitos TREG que estão trabalhando não a contento e como é que você pode otimizar o funcionamento deles? Já tem alguns estudos básicos, você tem algumas citocinas que você pode estimular os linfócitos TREG
e com isso evitar que o processo inflamatório crônico venha e cause o dano. Então a perspectiva é muito boa, como eu te falei, a gente vai deixar de tratar a consequência e tentar ir no fundo, no âmago da questão, é porque esse sistema imune se desequilibra. Mas é um processo, isso aí vai acontecer. E em algumas doenças da medicina você identifica o gene, você vai lá, troca o gene e você cura a pessoa. Fantástico, A né? terapia genética, a terapia celular. E aí as pessoas vão viver 200, 400, 800 anos. Como é que vai ser? A vida está sendo descoberta e nada mais significativo do que você que está ouvindo isso, né? Trazer para si e pensar como é que eu posso me tornar um ser humano melhor para mim mesmo, né? Não é melhor para os outros, não é melhor do que ninguém, mas é melhor ser melhor para si mesmo. Então, todas essas lições, né, que o Dr. Guedes compartilhou aqui conosco hoje, certamente vão corroborar com essa ajuda, esse auxílio para você. Doutor, para a gente fazer um encerramento, eu gostaria que o senhor dissesse assim, olha, se normalmente as pessoas escutam tudo isso e às vezes têm dificuldade de selecionar algo que seja o mais impactante, né? O que o senhor diria para as pessoas que estão nos assistindo, né? Qual que é o ponto mais importante dessa nossa fala, desse tema do podcast de hoje? Eu diria o seguinte, como eu falo, ter uma doença autoimune não é uma sentença, é um desafio. Como é que você enfrenta esse desafio? Com informação, com apoio das pessoas certas que lhe cercam, né? E acreditando que você pode reescrever a tua rotina, a tua vida, né? Porque senão a vida não tem muito sentido, né? E se você assumir que você tem uma doença, que você vai ter que tomar remédio, você vai ter que se reinventar. E aí as pessoas têm que procurar apoio, auxílio. Mas eu vejo exemplos de superações muito grandes ao longo da vida de pacientes portadores. E são exemplos para mim, para você, para todo mundo, né? Às vezes a gente se chateia por um detalhe e se pergunta, será que vale a pena se chatear tanto por esse detalhe? E ao se chatear por esse detalhe, a gente não faz as coisas que brilham os nossos olhos, que dá um sorriso no lábio, fica todo mundo preso. Porque as agrúrias da vida são para todo mundo. Agora, puxa vida, a gente não tem um minuto durante as 24 horas, 10 segundos é melhor do que 9, né? 2 horas é melhor do que 1. Tem que descobrir, a gente tem que procurar fazer o sentido de estar aqui. Perfeito. Olha aí, que dica fenomenal para a gente encerrar mais um Biologicast. Sensacional. Obrigado pela participação, Dr. Guedes. Tá? E você que está aí acompanhando, curta, compartilhe, ative os sininhos também, tá? Para que nos próximos episódios você possa estar aí sempre com conteúdos relevantes para te ajudar no processo de conhecimento, de lidar com informações de referência. Dr. Guedes é uma referência em reumatologia, não só no Mato Grosso, mas em todo o país. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, porque você está fazendo uma coisa fantástica, que é informação, empoderamento, né? E me coloco à disposição, se você tiver alguma dúvida, se eles quiserem fazer contato. Perfeito. No link do canal tem as informações do Dr. Guedes, onde você pode encontrá-lo, as redes sociais dele. A gente vai ser bacana. Ok? Minha missão é compartilhar os conhecimentos, senão você vai fazer o que com esses conhecimentos? Perfeito. Nós somos passageiros, né? É verdade. É verdade. Pessoal, muito obrigado pela audiência e até a próxima.